Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão e minha irmã que me acompanha em mais esse momento de prece e oração, pedindo as bênçãos do céu sobre nossas vidas. Creiamos no Senhor, supliquemos uns pelos outros, intercedamos, portanto, e vamos receber o ensinamento para que a graça do Senhor seja ainda mais eficaz em nossas vidas. E eu peço a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso, curta, dê o like, faça seus comentários também e olha, divulgue, encaminhe para outras pessoas, nos ajude a divulgar esse canal, que é um canal de evangelização. Desde já, muito obrigado a você. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do Redentor e a comunhão do Espírito que nos santifica estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É nesse amor que nós invocamos o Espírito Santo, preparando-nos para ouvir a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras orientem os nossos caminhos. Nós estamos aqui vendo um evangelho que fala sobre a escolha dos apóstolos. Dentre os discípulos que ficavam com Jesus, alguns foram eleitos apóstolos. O discipulado, meu irmão e minha irmã, é o caminho de todo aquele que crê no Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que esse Jesus, que caminhou entre nós nessa terra, nos deixando o ensinamento do amor, nos ensinando a viver o amor que é a lei do Senhor e que recheia, que dá sentido a todos os outros comportamentos humanos. Esse Senhor, Deus o ressuscitou. E essa ressurreição de Jesus é que faz-nos cristãos, seguidores dele de fato até hoje. E esse Jesus está agora, como nos diz o apóstolo, à direita de Deus, nos céus. E ao nome de Jesus, todo joelho se prostre no céu, na terra e debaixo dela. E toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que nós discípulos devemos proclamar na nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, e isso nos faz discípulos. Isso nos faz confessores da realidade da graça de Deus redentora no Senhor. Aqueles outros escolhidos como apóstolos do Senhor são nominados por Jesus. Eram pessoas que estavam próximas dele, que ele confiou, e mesmo assim teve um que o traiu severamente, por causa de poucas moedas. E aquele homem que o traiu, Judas Iscariotes,
logo se enforcou. A palavra de Deus vai dizer que após a morte e ressurreição do Senhor, eles ficaram em 11 apóstolos, e aí sim, depois da ascensão, é que eles foram escolher um substituto. Lá em Mateus, no capítulo 28, deixa isso muito claro, que até aquele momento da ascensão, eles eram 11. Ou seja, não tinha Judas. E diz assim: naquele tempo os discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mesmo ali, haviam aqueles que duvidaram, mesmo vendo Jesus. Para você entender, para que nós entendamos, o quanto também o discipulado não é fácil. Não tinha só os 11 ali, estavam presentes os 11. Mas tinham também aqueles curiosos, as pessoas que estavam ali próximas. Tinham aqueles que foram ali porque ficaram sabendo disso até no caminho deles para a Galiléia. Viram com os olhos e mesmo assim não acreditaram. Olha o desafio, meu irmão e minha irmã. Se hoje nós não vemos o Senhor com esses olhos, se hoje nós não podemos tocá-lo, se naquele tempo eles tiveram condições de ver Jesus com esses olhos, se eles podiam tocar Jesus com as mãos, se eles podiam ouvir a voz do Senhor, Filho amado de Deus, quando viram aquela cena do Senhor depois da sua morte, crucificado, morto, souberam da ressurreição e foram para o lugar indicado. Ali começaram a pensar: será que é Ele mesmo? Será que nós estamos vendo não é um fantasma? Como aconteceu também em outros momentos em que Jesus ressuscitado apareceu aos seus próprios apóstolos. De forma que a palavra de Deus não diz quem eram aqueles que duvidaram. Mas nós podemos entender que ou eram alguns dos apóstolos, ou curiosos, ou discípulos que estavam ali. Mas esta realidade de duvidar, mesmo vendo com os próprios olhos, fazia parte da vida mesmo dos 11 apóstolos. Veja que quando Maria Madalena fala que Jesus ressuscitou, onde é que puseram o mestre? Ele ressuscitou e eu falei com ele. Ele estava no jardim, era ele. E ele me chamou de Maria. E eu disse, Rabone. E ele disse que eu ainda não poderia tocá-lo, porque ainda não tinha chegado o momento da glorificação dele. Pedro não acreditou, os outros não acreditaram, todos duvidaram. Somente acreditaram de fato quando o Senhor atravessou as portas fechadas e disse: a paz esteja com vocês. E assim mesmo havia Tomé que não estava presente, e Jesus num outro momento, 8 dias depois, aparece mais uma vez e manda que ele tocasse nas suas chagas, na ferida dos pregos. Meu irmão e minha irmã, a fé é um dom de Deus, é uma graça do Senhor. Nós aprendemos a fé, nós ensinamos a fé. Se naquele tempo havia essa dificuldade toda, mesmo vendo com os olhos, mesmo ouvindo com os ouvidos,
Jesus falou. Imagine hoje, nesse mundo cheio de ilusões óticas, cheio de fakes, cheio de fantasmas produzidos em computador, no mundo do virtual, num mundo cheio, lotado, repleto de informações. Muito mais difícil de se fazer uma experiência do Senhor ressuscitado, onde nosso poder de convencimento ele é disputado com outras várias pessoas que até ensinam caminhos totalmente diferentes da verdade original do Santo Evangelho. Hoje nós temos como desafio essa pregação pura, essa pregação que realmente vem das origens, essa pregação que realmente não tem ideologias incrustadas, embutidas, essa pregação do Evangelho que leva à vida e vida verdadeiramente em abundância. Como é importante entender que Jesus coloca sua confiança nestes homens, e tirando aquele que foi substituído, houve um esforço gigantesco de evangelização. Eles deram a vida, eles deram sangue na luta contra o pecado. Tanto que quando nós celebramos um apóstolo na Santa Missa, nós usamos a estola vermelha para mostrar que o apostolado era de sangue. Era de lutar mesmo contra os males desse mundo, até mesmo derramando o próprio sangue. Foram homens arrojados, foram homens que buscaram usar também a criatividade, foram homens que marcaram a história da Igreja, foram homens que se deixaram guiar pela fé e pelo Espírito Santo e nunca tiveram medo dos perigos. Quando Jesus escolheu estes homens, ele não estava simplesmente dando um privilégio para eles. Ele estava dando uma missão, conferindo uma missão, um ministério de vir após ele. É mais do que simplesmente seguir no discipulado. Eles deveriam levar ao mundo a salvação. E eles entenderam isso com grandeza. Fizeram questão de guardar intacta a grandeza da fé e transmiti-la com fidelidade, conforme Jesus ensinara. Eles receberam e agora ofereceram. E continuam oferecendo dentro da igreja. E deixam um registro disso naquilo que nós chamamos na Bíblia o livro dos atos, das atitudes, dos feitos dos apóstolos. Esse chamado de Jesus não parou. Esse chamado de Jesus continua até os dias de hoje, seja no discipulado, ao qual todos nós somos chamados, seja no apostolado, a qual aqueles que foram escolhidos, e podem ser também leigos, podem ser pessoas que se consagram ao serviço de Deus, devem exercer. Mas, meu irmão e minha irmã, lembremos-nos que o Evangelho é uma obrigação de todos. Anunciar o Evangelho é uma obrigação de todos. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus. Eu tenho consciência plena e viva de que a palavra do Salvador deve ser levada aos outros. De que tem muita gente, inclusive neste tempo nosso, que ainda não aprendeu a verdade do Evangelho, que ainda não experimentou Jesus Cristo como muitos de nós experimentamos. Por isso, a missão continua, viva, eficaz, desafiadora para todo aquele que acredita. São Paulo vai dizer: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes uma necessidade que se impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho.
E isso deve ser para todos nós. Por isso eu peço a você agora que escreva isso aí, no chat. Escreve mesmo. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Escreva no comentário também. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Meu irmão e minha irmã, é tarefa, é missão da igreja, é missão também daqueles que são membros da igreja, daqueles que creem no Senhor, daqueles que professam sua fé, daqueles que seguem Jesus Cristo. Nós não podemos ter somente momentos para falar do Senhor. Eu devo falar do Senhor sempre, eu devo mostrá-lo sempre, eu devo ensinar sobre Jesus todo o tempo. É tarefa minha, é tarefa da igreja, é missão minha, é missão da igreja. E hoje vou dizer a você, meu filho, minha filha, parece-nos que ainda é mais urgente o verdadeiro ensinamento do Evangelho para os povos. Porque as pessoas têm se distanciado de Deus na prática. Dizem com a boca que creem no Senhor, mas muitos estão distantes do Senhor. Muitos professam a fé, mas não vivem a fé. E nem querem compromisso com Jesus, nem querem compromisso com o Evangelho. Estão longe de serem realmente cristãos. É vocação da igreja, é missão da igreja e é nossa missão. Peça ao Senhor, Senhor, que eu seja um canal da vossa graça como a igreja busca ser, com todos os seus defeitos humanos, com todas as suas fraquezas, com seus pecados. Senhor, que eu seja um canal do vosso amor como a igreja busca ser. Senhor, que eu leve o Evangelho como a igreja busca levar. Dai-me a graça, Senhor, de ser digno das vossas promessas e de levar o vosso nome a todas as pessoas que eu encontrar. Que o Senhor seja sua força e sua proteção, meu irmão, minha irmã. Amém. Rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir a bênção para a nossa água, apresente-a ao Senhor. Se puder, estenda a mão sobre ela ou coloque a mão no seu coração. Se você não a tem, reforce a nossa prece nesse momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus nosso Pai Todo-Poderoso, sois infinitamente bom e digno de ser amado por todos nós. Nós vos amamos e também amamos os nossos irmãos a exemplo de vosso Filho Jesus. Sois bendito, Senhor, e nós vos pedimos, Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo a água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com a aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo renovada nossa juventude de alma e vivamos sempre
a vida nova da graça. Por isso nós vos suplicamos com toda a nossa fé, abençoai esta água que vamos utilizar, que este meu irmão agora apresenta, esta minha irmã, confiantes para implorar o perdão dos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra todas as ciladas e insídias do maligno. Purificai e abençoai, Senhor, esta água que agora está aqui diante de nós, tornando-a repleta de energias curativas e benéficas, transformando-a, Senhor, em remédio para o corpo e para a alma, fazendo que esta água nutra, abençoe, purifique e proteja todos os que tiverem contato com ela, bem como os ambientes onde ela for aspergida. Que esta água sirva para afastar o maligno para longe de nossa presença e sirva também como fonte de abundantes bênçãos sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba a sua água junto comigo nesse instante. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Receba essa bênção na sua vida, no seu coração cheio de fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe dos Apóstolos, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Não esqueça, viu? Curta, deixa o seu like, faz aí a sua inscrição se você ainda não fez, por favor, e encaminhe para outras pessoas, para que nós engrossemos ainda mais as fileiras daqueles que rezam em conjunto, recebendo e oferecendo a bênção do Senhor. Fique com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.